Creio. Não terminará o ano enfermo. Amém? No nome de Jesus. Essa semana vai ser de mudança, de cura, de tratamento, de transformação. Aleluia. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, eu ministro todo ano uma mensagem voltada para esse assunto. Todo mês de dezembro. Dia de balanço. Eu coloquei na plaquinha aqui, fechado para balanço. O tema dessa mensagem é dia de balanço. Quem já ouviu falar alguma vez sobre dia de balanço? Quem já fez dia de balanço assim na loja lá? É o dia que muita gente não quer ouvir, né, irmão Moisés? Porque meu amigo sai meia-noite e volta 5 da manhã de novo. Né, Diego? Tem que ver se tem cenoura ainda, se tem cebola, como é que está o suco. Que é pra... Pra gente é bom, porque vai ver muito produto que tem em estoque, vai lançar promoções, mas para os funcionários é um dia que não é fácil, né? Enquanto as portas estão fechadas, eles estão lá, diuturnamente lá dentro, trabalhando. Mas, meus irmãos, é necessário que façamos um levantamento da nossa vida. Nós não podemos terminar o ano sem fazer um levantamento. Nós não podemos terminar o ano sem encarar aquela balança que muitas vezes nós temos medo. Aliás, eu li uma frase essa semana que diz que o que nos engorda não é o que tem entre o Natal e o Ano Novo, é o que tem entre o Ano Novo e o Natal. Nós não podemos terminar o ano sem encarar a realidade, sem nos perguntar até que ponto eu acertei, até que ponto eu somei, até que ponto foi proveitoso o meu ano, em que área da minha vida eu fui negligente, em que área da minha vida eu deixei a desejar, em que área da minha vida eu preciso de um chacoalhar de Deus para me acordar e não começar esse ano da mesma forma, mas que Deus faça um upgrade na minha vida para 2022. Amém? Quantos estão comigo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, você já deve ter passado em frente a uma empresa e ter visto essa placa, dia de balanço, fechado para balanço. Nessa época do ano isso é comum. É muito comum essas coisas, né? As empresas vão analisar o que vendeu, o que não vendeu, se tem estoque, se não tem, ver relatório, corrigir, furo de estoque, todas essas coisas. E a pergunta que fica para nós: como está a nossa vida? Se a gente fizer uma rápida retrospectiva, eu sei que o espelho retrovisor, você já viu que ele é menor do que o para-brisa, né? Nós temos no carro, ali na moto, uma visão bem ampla para frente, mas o espelho retrovisor é desse tamanhinho. É claro que nosso alvo, nosso foco é estar sempre olhando para frente. O apóstolo Paulo nos ensinou, Mateus, a fitar os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Mas chega uma época do ano, um dia, que nós precisamos olhar um pouco no retrovisor e analisarmos aquilo que nós fizemos, as lutas, as decepções, as frustrações e as vitórias, e pedimos a Deus perdão por o que erramos e direção para aquilo que ainda vem pela frente. Amém? Quantos querem direção de Deus aqui para esse tempo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um carro pode ter airbag, um carro pode ter roda de liga leve, aro 21, um carro pode ter o que mais, gente? Vamos falando aí, banco, fala mais coisa que um carro tem: ar-condicionado, pneus, porta-mala, teto solar. Vamos lá, gente, som, teto, o que mais que um carro tem que ter? Motor. Eu quero que o Michael diga ali. Farol, né? Para não andar no escuro. Trava elétrica. Irmão, mas e sem a direção? Vai para algum lugar? Às vezes a gente está todo cheio de acessórios, mas falta direção. Diga misericórdia. Não adianta nós estarmos todo equipado. É que nem um marido quando já se preparou todo para ir para a bola, mas não pediu para a esposa ainda. Ele já está com tudo pronto. Só falta o aval da mulher, né? Só que é no dia que a mulher vai pro shopping, ele esqueceu de combinar. Brincadeira, gente. Nossas esposas são uma bênção. E os maridos de vocês também. Então sempre dá certo as duas coisas. A mulher vai pro shopping, o homem vai pra bola, né? E todo mundo sai feliz, né? Enfim, não pode faltar a direção. Cutuca a pessoa do lado e diz assim: já tem direção para o tempo que está por vir? Pergunta para ela: já tem direção? Eu sei que alguns aqui hoje
só em ouvir a palavra balanço já fica com medo. Pastor, misericórdia, o senhor vai tocar no assunto de janeiro, fevereiro. Deixa esse negócio para lá mesmo, as coisas que passaram. Eu sei que alguns só em pensar em lembrar das coisas que erraram durante este ano, dos gols que o Flamengo perdeu, já começa a se desesperar, né? Afinal, enfim, gente, é muita coisa que às vezes a gente para pensar um pouco, fica com medo, fica temoroso. Em nossa vida chega um momento em que desejamos fazer um balanço. É nessas horas que tentamos organizar a vida, arrumar o que está desordenado, desorganizado, bagunçado. Os homens de Deus sempre se preocuparam com esse assunto. Os homens de Deus sempre pararam em um certo momento da sua vida, seja na velhice ou em sua juventude, mas para ouvir a voz de Deus. Ontem a gente estava indo no carro lá para a chácara da igreja e fazendo perguntas bíblicas para o João, nosso filho, né? E eu disse: João, quem foi que ouviu a voz de Deus ainda na juventude? Né? Samuel ouviu na juventude, Daniel ouviu na metade da idade, Abraão ouviu na velhice. Nós temos personagens bíblicos que ouviram em determinadas fases da vida a voz de Deus e obedeceram. Então nós precisamos parar um pouco e nos perguntar o que foi proveitoso esse ano. Se nós vemos o exemplo de Neemias, ele se preocupou em colocar ordem nos muros de Jerusalém. Às vezes nós somos o tipo de pessoa que olha para o muro bagunçado, o muro quebrado, o muro destruído e pensa: não, eu não vou arrumar não, porque nunca vai chegar a dificuldade, o dia mau. Eu não vou mexer na goteira não, porque não vai chover. E nós estamos sempre achando que vai ser do nosso jeito. Mas Neemias se precaveu, Neemias se antecipou, e Neemias é conhecido biblicamente, mundialmente pelos leitores da Bíblia, como um reparador de brechas. Neemias é aquele que é reconhecido na Bíblia como um homem que trabalhou no ministério dele para evitar brechas, para tapar brechas ali nas muralhas. O rei Josias, com apenas 8 anos, gente, uma criança, um bebê. O João tem 5, meu filho. Então o rei Josias, com apenas 8 anos, inicia uma grande caminhada, uma grande peregrinação espiritual. Sabe, então nós precisamos parar um pouco e encontrar na palavra de Deus, qual a palavra que eu posso usar para isso? A propulsão, acho que essa é a palavra, para alavancar o nosso ânimo, para alavancar a nossa fé, para projetar o Lucas, a Patrícia, a Sara, o Mateus, a Mona Lisa, que nós queremos nos tornar em 2022, no ano que se inicia. Porque se a gente olhar apenas para nós, o que nós fomos, o que nós fizemos neste ano que se finda, é capaz de nós ainda estarmos frustrados por conta de algumas coisas que aconteceram. Na verdade, todo dia é tempo de arrumação, toda hora é tempo de arrumação. As donas de casa sabem do que eu estou falando. Vou corrigir, as donas de casa que tem menino pequeno, né? Porque tem umas donas de casa que o marido é organizadinho, então não tem nada para arrumar na casa, né? Ele bota a toalha no lugar, ele não deixa a cueca jogada. Mas tem uma dona de casa que, além do marido assim ser meio, tem menino. Irmãos, e onde tem menino, parece que quando a gente vai passando arrumando, eles vão passando fazendo o contrário, né? Então todo dia, assim como na labuta diária, é dia de arrumação. E às vezes a gente não faz isso, mas chegou o dia. Pastor, até que dia, até quando a gente vai arrumar as coisas? Deixa eu ver, mais ou menos até a morte da gente. É mais ou menos até o dia da nossa morte. Só até lá, depois disso passa. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 21:4 que não haverá mais choro, nem clamor, nem dor, nada disso. Então acabou. Mas até a gente morrer, nós precisamos organizar a nossa vida. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. Então até que não percamos os sentidos, até que Jesus não volte e o mundo não tenha mais fim, Deus dá a todos nós, todos os dias, oportunidade para a arrumação. Diga: eu quero uma oportunidade hoje. Diga: eu quero uma oportunidade hoje para organizar algumas coisas.
Sabe o que é essa oportunidade? É aquele momento que a pessoa liga e diz: eu estou indo aí na tua casa. E você diz: meu Deus do céu. Aí você corre, tira a casca de banana do meio da sala, joga a almofada em cima do sofá, dá descarga lá no vaso. E você, é essa oportunidade de correr rapidamente na casa e de dar um semigrau, né? Jogar as coisas ali para debaixo, ali, tapete e tudo. Mas nós precisamos correr. Porque, irmãos, de 8.760 horas que o ano tem, nós temos poucas. De 365 dias que o ano tem, nós temos poucos dias. De 54 semanas do ano, nós temos uma. Só uma. Está chegando ao fim, o relógio, o Kairos de 2021 está se findando. E nós precisamos parar um pouquinho. E o que é que o nosso Criador deseja? Mais do que ninguém, que nossa vida esteja em ordem. Deus deseja que a minha e a sua vida esteja em ordem. E nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos dar tudo de nós para isso, que a nossa vida esteja em ordem, limpa, organizada. Lemos isso em Colossenses capítulo 2 e verso 15. Já está no telão ali, no slide, ó. Quantos conseguem enxergar daquele tamanho? Qualquer coisa a gente projeta. Dá para enxergar aí atrás? Abreu, ok? Me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Irmãos, isso é um elogio da parte de Paulo, à igreja de Colossenses, muito forte. Olha que lindo. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Para um pouco comigo e pensa. Se fosse Paulo escrevendo sobre a minha e a tua vida em dezembro de 2021. Repito, para um pouco e pensa. Em vez de a carta aos Colossenses fosse o apóstolo Paulo escrevendo a Lucas, a Arnaldo, a Josélia, a Batista, será que nós escutaríamos a mesma coisa? Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ou será que seria mais ou menos misericórdia? O que é isso? Organiza esse negócio, pelo amor de Deus. Eu, Paulo, estou envergonhado. Irmãos, como seria se esse texto bíblico, às vezes o nosso erro na interpretação da Bíblia é não contextualizar o texto bíblico, sabia? A gente lê assim e não se coloca. Uma das coisas que todo crente deve fazer em um devocional é procurar uma forma de aplicá-lo à sua vida. Todos nós, quando estamos fazendo um devocional, precisamos encontrar uma forma de aplicar aquilo na minha vida. Pastor, eu li sobre Jonas pulando do barco e sendo engolido pela baleia. Como é que eu vou contextualizar isso? Eu vou pular da ponte? Não. Você vai descobrir motivos que podem estar te fazendo com que o barco naufrague, com que as tempestades venham, e se arrepender e pedir perdão, enfim. Irmãos, a desordem traz para as nossas vidas perda, tristeza, ira, conflitos, doenças, improdutividade, aborrecimentos. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Você precisa colocar a sua vida em ordem em dois aspectos. Só tem dois para a gente arrumar agora no final do ano. Diga: dentro e fora. Dois aspectos. Eu gosto de usar o exemplo da pessoa que tomou o veneno, o cristão que tomou o veneno. Ele conhece a verdade e ele tomou o veneno. Ele tem dois problemas agora. O primeiro, ele desobedeceu a Deus. Isso é fora do corpo. Ele desobedeceu a Deus. A Bíblia diz: eu vim para que tenham vida, em João 10, e a tenham em abundância. E ele vai e toma veneno tentando se matar, tentando se suicidar. Ele tem um problema fora do corpo. Desobediência a Deus. Ele foi rebelde, se rebelou e tentou contra a própria vida. Mas ele também tem outro problema dentro. O veneno, ele causa problemas no nosso intestino. Ele causa problema dentro de nós. Ele vai destruir alguns órgãos. Ele vai causar algumas reações. Então, às vezes, nós estamos com dois problemas. Coisas causadas fora do corpo, mas coisas também dentro do nosso corpo. Feche os teus olhos por um minuto. Eu quero que você tire 30 segundinhos aí. Pense como está a organização da sua vida fora do seu corpo.
e dentro do seu corpo. Fora e dentro. Como está a sua vida fora e dentro? Amém? Pastor, vamos lá, me ajuda. Eu quero caminhar com vocês rapidamente. Nossa vida interior, ela precisa estar em ordem. O nosso eu, nossas emoções, os sentimentos, os pensamentos, as dívidas que eu e você temos, os questionamentos que fizemos, nossos traumas, dores emocionais que sentimos, nossa comunhão e relacionamento com Deus. Irmãos, e as alegrias, tristezas, medos, sonhos, tudo isso faz parte da vida, da nossa vida interior. Quem fez o CCC? Nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo nos conecta com... Vamos lá, gente, os alunos do CCC. O corpo é a matéria. Isso é que o meu corpo faz. O meu espírito não está tocando nesse altar, é o meu corpo. Se isso aqui tivesse um afiado, era o meu corpo que se cortaria, não ia cortar a minha alma. Amém? A alma são as emoções, a vontade, o que eu quero comer depois do culto, o que eu quero fazer agora. E o meu espírito, esse se conecta com Deus. Às vezes, nós olhamos para pessoas que aparentemente estão bem, saudáveis, mas dentro delas elas estão terminando o ano arruinadas, amarguradas, tristes, preocupadas. Só elas e Deus sabem as lutas que estão travando. É tão bom quando a gente ouve de alguém. Essa semana, né, atendendo uma pessoa, e hoje mandou uma mensagem dizendo: pastor, as coisas aqui em casa melhoraram, estão melhorando, graças a Deus, Deus está fazendo um milagre. Então nós nos animamos, nós nos alegramos, porque nós sabemos que a obra do Senhor está sendo feita. Então dentro de nós às vezes existe um problema. Já viu aquela casa que a fachada é linda? Eu vi uma casa um dia desse que eles construíram a frente todinha, ficou muito bonita, botaram palmeirinha, né, jogo de luz e tudo enquanto. Mas foi só a fachada, dentro da casa não estava feita ainda. E era interessante, todo mundo que passava dizia assim: essa casa deve ser uma casona. Mas um dia quando eu passei, o portão estava aberto, irmãos, estava fazendo o baldrame da casa ainda. A fachada tinha aquela luzinha verdinha nas palmeirinhas, cerâmica, tudo bonitinho, igual essas casas mais modernas. Mas só tinha aquilo, dentro estava no baldrame da casa. Quantas vezes nós estamos de um jeito por fora e completamente diferentes por dentro. Mas existe também um problema no exterior. Alguém veio para minha central bem aqui, por favor. Aqui em cima está mais quente, por gentileza. Nós precisamos estar arrumado. Exterior é o que eu estou vestindo. Exterior é o que eu calço. Exterior é aquilo que a forma como eu me visto. Precisa estar arrumado. Nossa família, nossos relacionamentos, filhos, vida profissional, os estudos, a saúde. Tem também o exterior, as coisas, a pressão da vida. Quantos de nós já estamos preocupados? Que roupa eu vou usar no Réveillon? Meu Deus, aí você vai lá no Google Fotos para ver a roupa que você estava no final do ano passado, para não repetir a mesma roupa. Meus irmãos, se eu fosse me preocupar com isso. Tem domingo que eu fico. Foi domingo passado que eu usei essa camisa, deixa eu ver, Jesus. Aí o pessoal da mídia ajuda demais nessa hora, que eu vou lá no Instagram e olho, né? Mas quantas vezes a gente já está numa guerra? O que eu vou vestir? Para onde eu vou? O que eu vou comer? Deus quer que você organize o seu mundo exterior e a sua vida interior. Como lemos na Bíblia, olha, se você ler 3 João capítulo 1, verso 2, essa revelação: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Mas para isso, para que eu e você comecemos esse tempo novo, essa vida diferente, para as coisas comecem a ser melhoradas, arrumadas, é indispensável. Se você tomar uma decisão de mudança, não ontem, não amanhã, tem um dia bom para tomar a decisão, gente. Quem chuta aí qual é ele? Hã? Diga mais alto, mais forte. Hoje, gente. Já viu quando alguém, daqui a pouco deve melhorar, irmão. Já viu quando alguém diz assim: bora fazer tal coisa, caminhar, né? Caminhada.
bora fazer caminhada? Aí, amanhã, beleza, 5 horas da manhã, lá na ponte. Aí dá 5 horas, você liga para a pessoa e ela diz, sabe o que que é? Eu fui dormir tarde, eu fui assistir o Homem-Aranha, e eu saí 2 horas do cinema, deixa para amanhã. Aí na manhã seguinte ele diz, sabe, ontem eu não dormi direito, então hoje ainda vou... Irmãos, um dia bom para tomar decisão é hoje. Deus quer que você esteja com a sua vida em ordem. A Bíblia relata isso. Então nós precisamos tomar a decisão hoje. Se você tomar uma decisão de mudança e fazer alguns ajustes que só dependem de você mesmo, a vida vai melhorar para você. Diga amém, eu creio. Uma arrumação hoje é indispensável. Se você puder, anote isso. Repita isso na sua vida todos os dias. Uma arrumação hoje é indispensável. Se alguém encontrar você na rua e disser, e aí, amanhã? Aí você vai dizer o quê? Amanhã não. Hoje. Amém? Glória a Deus. Aquela pessoa que sabe que tem que fazer um trabalho da escola. Eu vou falar isso, mas isso era na minha época. Ninguém aqui passou por isso. Você saía sexta-feira da escola e tinha um trabalho para entregar segunda. Aí você estudava pela manhã. Você passava a tarde de sexta-feira, não fazia. À noite, a manhã do sábado, a tarde do sábado, a noite do sábado, a manhã do domingo, a tarde do domingo. A aula era de segunda-feira pela manhã. Quando dava domingo à noite, depois do Fantástico, você dizia, meu Deus do céu, o trabalho. E o que é pior, é quando era para sua mãe fazer alguma coisa. Mãe, amanhã de manhã eu tenho que levar 2 litros de suco. Meu filho, tu é doido, onde é que eu vou roubar? Nós temos essa mania impregnada em nós. Não, eu não fiz nada, mas no finalzinho, na última semana de 2021, eu vou evangelizar a Imperatriz inteira. E eu que fiz a meta de ganhar 30 almas para Jesus, que eu não ganhei no ano todo, mas eu vou ganhar no último dia do ano. Meus irmãos, diga comigo hoje, não é amanhã, nem muito menos ontem. Olha para a pessoa do lado e diz assim, é hoje. Pastor, mas o que é que bagunça a nossa vida? Você já parou para pensar o que é que bagunça a vida de uma pessoa? O que é que bagunça a nossa vida, meus irmãos? Já pararam para pensar? Muitas coisas podem ter bagunçado a nossa vida em 2021. E eu não vou chutar, eu tenho quase certeza que o que talvez atrapalhou a vida do irmão Arnaldo não atrapalhou a minha, nem a sua vida, irmã Edileuza. Cada um de nós tem uma área que atrapalha, e assim o outro já é outra área. Mas de um modo geral, nós encontramos personagens que trouxeram bastante perturbação para a nossa vida. De um modo geral, um sofrimento. Quantos de nós sofreram? Eu fico pensando, o Natal da família daquele jovem que faleceu na véspera do Natal, o Alisson, 23 anos de idade. Parte da igreja Nova Aliança conhecia ele. Almoçou, foi deitar depois do almoço e infartou. Um Natal triste, um Natal de sofrimento. Quantos de nós perdemos alguém? Quantos de nós estamos com pessoas no hospital? Então o sofrimento ele pode ter sido um grande vilão, né? Perdemos emprego. Então vamos pensar um pouco. Sabe, quantos de nós tivemos que lidar com sofrimento? Quanta desarrumação o sofrimento causa na vida de uma pessoa? É a questão mais importante, não é, e o sofrimento agora não tem jeito. Não, é como arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento. Nós precisamos parar um pouco e pensar, como arrumar essa bagunça? Como arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento? Porque tem hora que você vai receber alguém na sua casa e vai ser aquela bagunça, e mexe dali. Quando todo mundo vai embora, se você não começar a trabalhar, se você ficar só pensando, meu Deus, o sofá está sujo, a casa está cheia de lama, os pratos todos sujos, o banheiro está imundo, e você dormir e acordar só falando e não começar a agir, nada vai mudar. O sofrimento ele veio, causou algumas desordens, mas nós precisamos parar um pouco e começar a pôr em prática algumas coisas. Será qual foi o nome ou quais foram os nomes dados ao sofrimento em 2021?
Para cada um de nós talvez teve um nome. Covid. Parte de nós pensamos que em 2021 acabaria. Janeiro de 2021, gente, eu lembro que as perspectivas, subindo. Gente, acabou o Covid, começando a fazer planos. Fevereiro, Covid aumenta de novo, né? Casos, pandemia, medo, sofrimento, menino chorando, desemprego. Eu anotei 4 aqui, mas 5 na verdade. Mas quantos outros que você talvez conhece o nome? No Salmos 10, 14, lemos que todo sofrimento é visto por Deus. Irmãos, isso pode te ajudar muito, porque isso me ajuda muito. Todo mundo sofre. A questão é que cada um de nós sofre lutas diferentes. Mas o que precisa mudar é eu e você compreender que Deus vê o nosso sofrimento. Qual é a diferença do ímpio para um cristão? Os dois sofrem, pastor. Os dois sofrem. Às vezes o cristão sofre até mais, porque já sabe onde pedir socorro e Deus aperta um pouquinho mais, né? Mas a diferença, meus irmãos, é que nós precisamos entender que Deus vê o nosso sofrimento. Nós não estamos desassistidos. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Em toda parte. Pastor, até nos meus parentes lá em Senador La Roque estão. Nos seus parentes, Senador La Roque. Pastor, até no meu ambiente de trabalho. Tá, gente. Está escrito. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. O que é o sofrimento? Irmãos, leia comigo em voz alta. Está aqui, tá? Está aqui, olha. Vamos ler esse versículo. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. O que é o sofrimento? Pergunta para a pessoa do seu lado. O que é o sofrimento? Olha aqui para mim. Será que é uma dor física? Será que o sofrimento para você esse ano foi uma dor física? Pastor, eu não quero que fale sobre esse assunto. Você já parou para pensar que muitas vezes falar sobre o assunto é 50% da cura? Às vezes nós só não fomos curados ainda porque não decidimos falar sobre o assunto. Para alguns de nós aqui talvez seja uma dor física. Para outros talvez seja uma dor emocional. Um problema que você vem enfrentando na sua mente, no seu coração. Um sentimento, uma decepção. Sabe, o sofrimento é uma sensação desagradável. Ele invade a nossa vida, gerando dor, amargura, desastres. De onde vem? Irmãos, mais fácil é fazer uma lista de onde ele não vem, porque de onde vem de muitas áreas. O sofrimento vem de todos os lados, até que Jesus volte. Pastor, sim, eu queria, como pastor, cheio de esperança, irmãos, ter uma notícia diferente para vocês e dizer: olha, gente, eu estava no meu momento devocional, e eu ouvi a voz de Deus, e Ele disse: Lucas, avisa a igreja que em 2022 ninguém mais vai sofrer. Mas eu não ouvi isso, e olhando para a Bíblia, eu desconfio que Deus não vai falar isso para mim. João 16:33, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Foi a mesma coisa que Ele falou para Josué. Foi a mesma coisa que Ele falou para Moisés. Foi a mesma coisa que Ele falou para Davi. Foi a mesma coisa que fez com que o leão enchesse a barriga para não comer Daniel. Foi a mesma coisa que fez com que o fogo não queimasse Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi a mesma coisa, irmãos. Foi o fato de nós termos bom ânimo em Deus. Até que Jesus volte, essa será uma realidade, uma possibilidade na vida de todo cristão. Sofrermos, passarmos por lutas, por aflições. Alguns tiveram sofrimentos profundos, outros foram mais leves. Tem pessoas aqui que esse ano foi só bênção, só prosperou. No final do culto você vai botar a mão na cabeça da gente e orar pela gente. Eu sei que tem uns aqui que foi só vitória. Outros talvez nem se lembre mais. Pastor, isso ficou para trás, foi lá em janeiro. Mas nós precisamos terminar este culto com essa ideia de um balanço.
Todavia uma coisa eu sei, não existe dor que Jesus não possa curar, não existe sofrimento que Jesus não pode sarar. Só você que crê que existe cura para o que você vive, viveu ou está vivendo, diga eu creio. Nós precisamos crer, meus irmãos. Quarta-feira nós tivemos um culto de comunhão e de testemunho aqui. Foi tão bom ouvir de algumas pessoas milagres que Deus fez. Sabe, apesar de tanto sofrimento, Deus fez tantas coisas esse ano. Você está sofrendo? Quais são os sofrimentos? Quais são as bagunças? João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Preste atenção a esse versículo, gente. Eu li só a parte B, agorinha para vocês. Mas se você ler ele do começo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, vamos contextualizar. A Bíblia está dizendo, eu lhes disse essas coisas para que na farmácia vocês tenham paz, no Socorrão, em uma cirurgia, no Freitas Parque, no Shalom Aras Clube, em Jericoacoara, em Gramados. Não. Apesar desses lugares serem agradáveis, bons, mas não, a Bíblia não promete paz através desses lugares. A Bíblia promete paz em Jesus, irmãos. Na presença de Deus. Olha aqui para mim, você pode estar terminando um ano e ter sido atropelado por sofrimento. Mas se você terminar esse ano na presença de Jesus, você tem tudo. Você tem tudo na tua vida, porque quem tem Jesus tem tudo. E você não perdeu nada, porque Deus é aquele que mesmo na vida de Jó, que parecia que não tinha mais jeito, Ele restituiu ainda mais do que o que Jó perdeu. Então nós temos a Cristo, nossa paz é em Deus. Filipenses 4:7, a Bíblia diz que Ele nos dá uma paz que excede o entendimento humano. Sabe o que é isso? Um velório, dor, choro, eu não consigo entender. A Bíblia diz que existe uma paz que excede o nosso entendimento. Você não precisa entender. Desemprego, doença, você não precisa entender. Você só precisa descansar, confiar. E deixar que o Espírito haja. E deixar que o Senhor direcione, que o Senhor faça a obra. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7... E eu gosto muito desse texto bíblico, porque muitos de nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos ele como o blindadão de Deus. Muitos de nós olhamos para o apóstolo Paulo e pensamos, Moisés foi uma coisa, Daniel foi uma coisa, Elias foi uma coisa, né? Eliseu foi uma coisa, mas meus irmãos, Paulo foi o que ele foi, mas ele sofreu. E ninguém, nenhum teólogo, nem mesmo um achólogo, até hoje, soube ou vai saber dizer o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Tudo indica que era um sofrimento muito grande, irmãos. Se não fosse Paulo, não teria orado pedindo a Deus que tirasse. Paulo não era murmurador. Se o espinho na carne dele fosse uma espinha no rosto, eu estou com vergonha se a mulher me vê. Não era nada disso. Era algo que incomodava demais. Eu só oro para Deus tirar algo de mim quando é algo que incomoda. Lembra de Jesus? Qual foi o único momento em que ele pede a Deus para mudar uma coisa? É na cruz, é no Getsemane. Ele diz, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Aquele é o momento onde Jesus mais foi oprimido. Aquele é o momento onde ele está recebendo a carga dos pecados da humanidade inteira sobre ele. Então naquele momento ele diz, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Só naquele momento. Em todos os outros momentos, sendo tentado 40 dias no deserto, com fome, com sede, de boa. O diabo, quer pão, Jesus? Nem só de pão viverá o homem. Tirou de letra o diabo. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, 2 Coríntios 12:7, a Bíblia diz, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Irmãos, um mensageiro de Satanás não é brincadeira. Quantos de nós será que seríamos capazes de lidar com um mensageiro de Satanás na nossa vida, nos atentando? Às vezes vem só um probleminha que nem foi o diabo, a gente já disse que é o diabo, imagina um mensageiro de Satanás. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim.
quando você vê Paulo rogando 3 vezes a Deus para tirar, é porque era algo sério. Minha graça, olha o que Jesus respondeu, mas ele me disse: minha graça te basta, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, nos momentos onde nós somos mais fracos, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Nos momentos de maior fragilidade do nosso coração, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. Nos momentos da maior escassez de dinheiro, é que Deus trata a nossa vida e faz a gente provar da provisão dEle. Nos momentos de maior debilidade da nossa saúde, é que Deus faz a gente compreender que é possível viver sim, mesmo com a saúde limitada. Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Tem uma história, não sei se você já viu ela. Ela conta que um homem estava caminhando pela praia e ele estava muito cansado, fraco, e ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que ajude, que carregue ele. Então ele vê ali, de repente, além das pegadas dele, ele começa a ver mais uma pegada, a pegada de mais um homem. E ele entende: olha, Jesus ouviu minha oração, Ele está andando comigo, Ele está me acompanhando, Ele está me fortalecendo. Só que chega um momento em que ele fica muito fraco, muito cansado, caminhando naquela areia. E no momento que ele fica mais cansado, mais fraco, ele percebe que as pegadas de Jesus desaparecem, só fica uma pegada. Então ele vai orar e diz: Senhor, que tipo de Deus, de amigo Tu és, que nos momentos de maior dificuldade o Senhor se ausentou. E ele disse: deixa eu te falar uma coisa, criança. Nos momentos de maior dificuldade, as pegadas que sumiram foram as tuas. E as que você vier a minha, te carregando no colo, colocando você nas minhas costas. Nos momentos mais difíceis, era eu quem estava te carregando. E essa história, ela pode ser embasada aqui. A Bíblia diz: olha, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: quando eu estiver fraco, aí é que eu vou me gloriar em Cristo. Porque quando eu estou fraco, eu costumo dizer, quando alguém vem contar alguma enfermidade, eu digo: olha, pois te prepara, que é só para o testemunho ser maior. Porque, meus irmãos, quanto maior for a dificuldade, maior é o cenário para o milagre que Jesus tem para fazer na minha e na tua vida. Amém? Quanto maior foi a dificuldade, maior é o cenário para o milagre, irmãos. Às vezes a gente quer ter milagre grande e nunca viu prova na vida. Às vezes você ora dizendo: Senhor, eu quero ser igual fulano de tal. Você sabe o que ele passou? As cargas, o sofrimento, as dores que ele enfrentou. Diga comigo: é tempo de arrumar a vida. Vencer a decepção. Diga: eu vou vencer a decepção. Eu sei que alguém aqui talvez não passou no concurso, talvez perdeu 1 quilo, mas ganhou 2 esse ano. Talvez tentou pela 1000ª vez fazer o pudim, e ele quebrou todinho na hora de virar, de emborocar o negócio. Irmão Arnaldo tentou fazer um exercício, tentou fazer uma viagem, e o pneu furou, e a gasolina aumentou o preço. Eu sei que parte de nós, talvez o marido prometeu que ia botar a prateleira lá no lugar, que ia trocar a lâmpada, que ia arrumar o banheiro. Talvez a esposa disse que ia ser diferente, e você está chegando no final do ano dizendo: eu estou decepcionado. Ei, criatura, no nome de Jesus, bora virar a página. Ou você está decepcionado com o seu marido, ou decepcionado com a sua esposa, com o seu namorado, com um amigo, decepcionado com alguém importante, talvez com a igreja, talvez com o pastor Lucas. No nome de Jesus, me perdoe. Irmãos, a decepção realmente pode doer, pode ferir, pode machucar, abrir feridas e desarrumar a vida de uma pessoa. Mas no nome de Jesus Cristo, entenda: pessoas vão nos decepcionar, irmãos. Pessoas vão nos decepcionar. Por quê, pastor? Porque são pecadoras, porque são falhas, porque são limitadas. Eu vou para outra igreja porque aqui na Adonai, não sei, ainda não está do jeito que eu quero. Ô, meu irmão, não queria te decepcionar, mas é difícil você achar uma que vai estar do jeito que você quer.
Nós temos falhas? Temos. Não, eu vou sair daquela casa porque eu não aguento mais não. Se eu te falar, você vai ter problema em outra casa também. Meu Deus, esse menino não é possível que o filho dos outros... Eu sei que o filho dos outros não dão trabalho. Vai nessa. São os anjos, filho dos outros. Não dão trabalho não, nem peca. Só faltou as asas para serem anjos. Às vezes parece que os outros não sofrem, não se decepcionam. Irmãos, isso é uma utopia. A verdade é que quem se relaciona, relacionamento é isso, ó. É relar mesmo. Relacionamento tem atrito, opiniões diferentes, sofrimento em alguns momentos. Mas é nisso que nós somos forjados, é nesse cenário que nós somos forjados. Por que é que um menino Nutella de hoje em dia não convence os pais dele de que não vai comer? É porque os pais comeram o que tinha e o que não tinha. E o menino tem tudo enquanto não quer comer. Mãe, eu não vou comer não. O pai diz, tu vai. Por quê? Porque tu vai. Porque a gente não tinha opção. Eles têm e não querem comer, vão comer. A doença, a morte, ingratidão. Talvez você semeou, e alguém chegou, colheu e disse até mais, né? A ingratidão, ela pode doer muito. Quantos filhos ingratos? Mora com os pais, estuda a vida inteira, passa no vestibular, começa a ganhar dinheiro, posta foto com os amigos. Na hora de vir para o Natal com a família, não, sabe o que é? É que está apertado. Quantas pessoas ingratas, maridos, esposas, ovelhas, insatisfeitas com a igreja, com o pastor, líderes insatisfeitos com as suas ovelhas. Irmãos, quanta coisa tem. Quantos patrões ingratos com os funcionários, quantos funcionários ingratos com os seus patrões, perdas em geral. Será que a vida não está bagunçada porque perdeu algo muito caro e que na verdade não dá de repor? Pastor, era um valor muito grande. Então agora você está arrependido, está triste, com um remorso. Primeiro, quero trazer rápidas recomendações para você, se você quer vencer ainda nesse final de ano e começar certo 2022. Anote aí, rapidamente. Primeiro, confie na soberania de Deus. Amém? Você já parou para pensar na palavra soberano? Tem o leite, não tem? Leite soberano. Irmãos, esse nome soberano, ele não deveria ser usado em outras coisas. Deixe que eu leia isso para você. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 40, 10 e 11. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa... Não, vocês lendo comigo fica melhor. Amém? Vamos ler comigo. Isaías 40, 10 e 11. Vamos lá? O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Meus irmãos, olha isso. Esse é o Deus que nós servimos. Confie na soberania de Deus. Às vezes a gente não recebeu muito de Deus esse ano, porque na hora que o dinheiro acabava, você pedia emprestado. O anjo já estava chegando. Senhor, essa aqui é a bênção do Lucas, é aquele dinheiro? É, tá bom, ele está chegando, aí eu vou lá no vizinho. Ô vizinho, me arruma aí. Aí Jesus diz, volta. Ele já arrumou, já deu os pulos dele. Aí a gente vai conversar com os outros e diz, Deus mandou. Deus mandou, irmão, tu pegou com a agiota, o anjo estava chegando para te entregar a bênção, e Deus mandou. Confie na soberania de Deus. Vamos orar que Deus vai fazer. Até Deus fazer, eu já estou velho, bora cuidar, vamos dar um jeito de fazer aqui. Irmãos, Deus governa sobre tudo, e Deus vê tudo, inclusive os filhos que sofrem. Deus vê crianças, velhos, pobres. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga, confie na soberania de Deus. Segundo, espere pela justiça de Deus. Nós lemos na Bíblia em Salmos 9, do 8 ao 10.
Deixa eu ler essa parte aqui. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que o buscam. Meus irmãos, que coisa linda é ouvir de Deus uma coisa dessa. Deus jamais abandona os que o buscam. O nosso Deus julga com justiça e governa com retidão. Irmãos, Ele é fiel. Como justiça, Ele governa os povos com retidão. Sabe o que é retidão? Não abaixa, não sobe, não vai para a esquerda nem para a direita. A Bíblia diz que Ele governa as nossas vidas com retidão, com justiça. Espere pela justiça de Deus. Parte de nós não recebemos algumas coisas porque fizemos justiça com as próprias mãos esse ano. Aqui se faz, aqui se paga. Ô irmão, não faz isso não. Jogou lama em mim, Deus vai me dar um carro. E um dia eu vou passar por ele, chovendo, e ele... Pelo amor de Deus, confie na justiça do Senhor. Você tem uma causa. Pastor, lá em casa a gente tem uma galinha que ficou de herança. E são 9 pessoas. Nem se cozinhar não dá para todo mundo. Irmão, confie na justiça de Deus. É capaz do Senhor providenciar um galo, essa galinha chocar e sair galinha para todo mundo, e todo mundo sair feliz no final da história. Mas confie no Senhor. Confie na justiça de Deus. Vocês lembram da história das 2 mulheres que queriam a guarda de um filho e levaram diante do rei? E uma disse, corta o menino, eu quero um pedaço. A outra disse, deixa o menino para ela. E o rei disse, aquela que disse para entregar o filho, essa é a mãe, deixa o menino com ela. Às vezes nós queremos a bênção de Deus, mesmo que alguém saia ferido, ainda que alguém morra. Não, irmãos, não vale a pena. Confie na justiça de Deus. Não, isso não vai ficar assim. Tire essas palavras da sua boca. Se você falou muito isso em 2021, arranque isso de você. Diga, Deus proverá. Amém? Diga, Deus proverá. Amém. Irmão, e aquele negócio lá, aquela aposentadoria, aquele negócio da Sutran, aquele negócio lá do INSS, e aquele negócio lá das galinhas, do lote, da fazenda, do boi. Deus proverá. Amém? Não vá no terreiro não, para fazer o que... Não, lá é mais rápido, vigia. Vem orar. Creia que Jesus faz milagres, amém? Irmãos, esse ano Deus fez milagres nessa igreja, nas nossas vidas. Amém? Terceiro e penúltimo, creia que Jesus faz milagre. Amém? Pastor, o negócio lá em casa já está tão difícil que só Jesus. Você já parou para pensar o tanto que essa frase, se ela fosse pensada antes de falar, seria poderosa? Irmão, como é que está? Oh, só Jesus. E tu está triste, é? Já que é só Jesus, te alegra, porque tem jeito, né? E teu dinheiro, como é que está? Só Jesus. Irmão, por que a gente fala só Jesus com sentimento de depressão? E aí, vai dar certo a viagem? Só Jesus. Pelo amor de Deus. Se é só Jesus, então vai dar certo. Se é só Jesus, então tem jeito. Se é só Jesus, o milagre vai acontecer. Eu já entreguei nas mãos de Deus. E está no tom de deboche. Como é que está aquela causa? Eu entreguei nas mãos de Deus. Deveria ser assim, irmãos. Amém? 2021, só pela misericórdia. Creia que Jesus faz milagre. E último, tem uma perspectiva eterna de vida. Irmãos, tem uma perspectiva eterna de vida. Eu já fiquei pensando esses dias, se eu há 10 anos atrás tivesse desistido da minha vida. Irmãos, é muitos anos, é muito tempo. Já parou para pensar? Nós não podemos olhar só para essa vida. Você não pode se limitar só a esta vida. Tem uma perspectiva eterna de vida. 1 Coríntios 2:9, Apocalipse 21:4 e 1 Coríntios. Esse primeiro texto é Apocalipse 21:4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
E a outra parte que está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo preparado da parte dele, e se você somente crê, as coisas dessa vida são passageiras, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno, igreja. O que Deus tem para nós é eterno. Amém? Até a morte dos justos, porque morre para este mundo, mas vive com Deus. Então, até na morte o Senhor tem propósito. Eu estava esses dias na Praça de Fátima, lá depois do culto de domingo, né? Fui comer uma panelada, e a pessoa do meu lado disse assim: só não tem jeito para a morte. Eu digo: opa, como é que é? Eu digo: tem salvação em Cristo Jesus. Aí, é mesmo, é verdade, né? Eu falei assim, mas brincando. Vigia, rapaz. O povo diz que até tem jeito, irmãos. Aí é que tem. Jesus Cristo veio e foi preparar lugar para nós, e está lá dizendo: irmãos, ovelhas, filhos, tem lugar para todos nós, para mim, para você. Nós precisamos ter uma perspectiva eterna sobre a nossa vida. Pastor, eu queria fazer um culto de gratidão. Eu não sei o motivo. Você é salvo? Olha o motivo aí, bora fazer o culto. Que dia? Eu levo o creme crack e você passa o café. A gente não quer fazer culto de gratidão porque é salvo. Quer fazer quando ganha uma Hilux, quer fazer quando a vaca pare, Irmão, vamos fazer um culto de gratidão simplesmente porque a gente vai morar no céu. Como era que o irmão Lázaro cantava? Ainda bem eu vou, né? Ainda bem, você, diga aí para o seu vizinho: ainda bem. Olha para ele e diz: ainda bem. Ele vai dizer o quê? Eu vou morar no céu. Fala aí para ele. Você estava lembrando disso? Você estava lembrando disso? Você vai morar no céu. Irmãos, isso deveria ser um motivo para a gente se alegrar. Imagina, eu tirei meu passaporte. É bom ter um passaporte, porque você pensa assim, qualquer momento, se surgir uma oportunidade, você vai, que você tem um passaporte. O cartão do SUS, né? Você chega lá, cadê o cartão? Aqui, né? Você diz, eu apresentei ali no postinho, né? O cartão do SUS. Irmãos, então imagina que o anjo diga: chegou a hora. Opa, minha passagem está aqui, Jesus. Que alegria é saber que você é um dos que tem o nome no livro da vida, igreja. Sofreu, chorou, desemprego, teve comida, faltou comida, teve carro, vendeu o carro, comprou bicicleta, vendeu o bezerro, comprou um cachorro, vendeu o cachorro, comprou uma cargueira, mudou de cidade, de casa, mudou a cor do cabelo, perdeu o cabelo, botou o cabelo. Irmão, daqui um dia tudo isso passa, e tudo que resta é que nós tenhamos o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Diga para o seu vizinho: eu vou morar no céu. Aqui pode até não estar bom, mas lá o negócio é top. Amém? Eu quero orar com vocês. E eu espero que essas 4 coisas te ajudem a pensar, a refletir sobre o seu ano, e que você decida fazer as coisas de forma diferente. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te encha de ânimo para você findar esse ano diferente, com perspectiva em Deus sobre a sua vida. Amém?